Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 23. Salmos de número 23. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e quando nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai, para ouvir a Sua voz, quando estamos diante do Senhor, nós trememos. A singularidade, a simplicidade, a profundidade da Tua palavra, Senhor, está diante de nós. E nós nos sentimos, ó Pai, incapazes, ó Senhor Deus, de conseguir extrair toda a riqueza, todo o conteúdo, Senhor Deus, desses simples versos que estão presentes aqui diante de nós. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor quer falar ao coração do Senhor Deus, do seu povo. Por isso, Senhor Deus, faça com que o Teu Espírito, Pai, seja bondoso para conosco. Não só nos dando entendimento daquilo que o salmista expôs em versos aqui diante de nós, mas também, Senhor, que esse entendimento cale profundo no nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, consolados, ó Senhor Deus, instruídos, ó Pai, edificados, sabendo que o Senhor é o nosso pastor. Fica com a Tua igreja, Pai, tem misericórdia de nós, porque somos como ovelhas, ó Pai, completamente perdidos, quando não temos, ó Senhor, a direção do nosso supremo pastor, que é Cristo. Mas sabemos, ó Pai, que o Teu rebanho, Senhor Deus, não está disperso. O Teu rebanho não está perdido. O Teu rebanho, Senhor Deus, é ajuntado pelo Seu pastor, que é Cristo. Fica conosco, Senhor, e nos conduz, ó Pai, não somente ao percorrer esses versos da Escritura, mas também em toda a nossa vida, com o Teu amor, com a Tua graça e com o Teu divinal perdão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse Salmo de Davi, ele representa uma expressão de gratidão a Deus. Davi se encontrava num período de prosperidade e tranquilidade de seu reino, e nós que conhecemos a história de Davi, nós percebemos que a vida de Davi não foi uma vida fácil, e ele é comparado a Cristo por muitos aspectos, e um deles, porque Davi também era um homem de dores. Nesse momento de tranquilidade, de prosperidade do seu reino, ele se deleita em Deus, reconhecendo a providência divina na sua vida, a direção de Deus, o seu cuidado. E ele enaltece, ele exalta esse cuidado exercido sobre ele como um pastor, cuidando das suas ovelhas. Duas imagens nos são aqui apresentadas, e eu vou dizer que há sempre uma dificuldade quando nós nos deparamos com um texto poético, porque as imagens, as analogias, as figuras, as comparações, às vezes são muito ricas, e às vezes elas por causa da sua riqueza, por causa de vários detalhes, a gente deixa no meio do caminho algumas coisas. E esse Salmo de Davi é um salmo maravilhoso, porque ele apresenta duas imagens que representam Deus e o seu povo, que é a imagem do pastor de ovelhas e, consequentemente, a imagem das ovelhas. Lá em João, abram João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ver
que Cristo aqui é chamado de o bom pastor, ele é chamado de pastor. E aqui nós vemos nesse trecho a imagem de Cristo como pastor, cuidando, zelando da sua igreja. E nos versos de 1 a 4, nós vemos assim, descrito: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Lá no verso de 9 a 11, nós vamos perceber mais uma figura, essa figura comparativa do pastor das ovelhas com Cristo. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 14 a 17, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Verso 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Essa imagem aqui, no meio do povo de Deus, era uma imagem muito significativa, porque nós temos aqui, entre o povo de Deus, uma cultura muito comum, que era o pastoreio de ovelhas. Os judeus eram essencialmente pastores. E ao falar dessa forma, tanto aqui o Evangelho, e em especial ali os Salmos de Davi, ele traz à memória daquelas pessoas o que significava a relação do pastor com as ovelhas, o que significava aquele comportamento social ali, o que significava esse relacionamento, e ele compara esse relacionamento entre o pastor e o seu rebanho, com Cristo e a sua igreja. Aqui nós estamos vendo algumas características do pastor que mais adiante nós vamos ressaltar, mas ao apresentar a imagem do pastor, consequentemente nós temos a imagem das ovelhas, que são fracas, que necessitam de um auxílio, de condução, são animais que estão em constante perigo. E há lá em Isaías, capítulo 53, verso 6, uma característica que nos assemelha com esses animais, quando ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As ovelhas não têm senso nem de direção, nem de perigo. E elas nos representam, elas são a nossa representação espiritual. Não é à toa que Davi, ele pega essas duas imagens e apresenta para nós em formas de versos, de uma forma tão profunda e tão singular. Nós vemos a imagem de Deus, que o seu povo, a maneira como ele cuida, como ele conduz o seu povo, através desse comparativo. Eu gostaria de traçar um perfil do pastor de ovelhas, bem como desses animaizinhos, as ovelhas, que são animais tão peculiares. O pastor de ovelhas o pastoreio das ovelhas era uma profissão bastante difícil e árdua naquele tempo, pois eles deveriam conduzir as suas ovelhas de um pasto para outro. E parece que essa poesia que demonstra isso. Aquela região ali era uma região muito bem definida com relação às estações do ano. E esses pastores, eles saíam de um determinado lugar e faziam uma viagem procurando bons pastos, provavelmente durante todo um ano, e retornavam para aquele mesmo lugar onde eles saíram, que era um lugar de conforto, eram lugares de um aprisco, um lugar de segurança para as ovelhas.
Às vezes esses rebanhos contavam com milhares de ovelhas. Às vezes um homem era dono de um rebanho muito extenso, e esse rebanho muito extenso era dividido por vários pastores. E esses pastores, eles passavam a maior parte do tempo ao ar livre. Eles passavam pelo frio da noite e pelo calor do sol, que era muito característico naquelas regiões ali, grandes temperaturas e temperaturas muito baixas à noite. Eles não podiam dormir muito, porque cuidavam o tempo todo das ovelhas, e as ovelhas necessitavam constantemente de cuidado e atenção. E muitas vezes eles se dividiam em turnos, quando eram grandes pastores, para vigiar as ovelhas e cuidar delas. Esses pastores, eles construíam apriscos, que eram lugares para guardar as ovelhas, em geral na calada da noite. Esses apriscos, eles tinham muros altos, em geral eles eram um lugar arredondado, eles faziam um entorno um entorno em que essas ovelhas ficavam ali guardadas e seguras. E esses muros eram feitos bem altos para que as ovelhas não pulassem ou que animais de fora não entrassem. E todas as vezes que um animal ou um ladrão queria atentar contra aquele rebanho, ele teria que entrar pela porta. E ao entrar pela porta, eles iriam se deparar com o pastor das ovelhas. Porque muitos desses apriscos, eles não tinham porta. E os seus pastores à noite deitavam ali, naquele lugar. Por isso que o Senhor Jesus dizia que eu sou a porta das ovelhas. Porque todas as vezes que um urso, um leão, hienas ou animais ferozes queriam se aproveitar do rebanho, eles teriam que passar ali por aquele único lugar que dava passagem. E ali eles enfrentariam o pastor de ovelhas. Certa vez Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 8 e 9, ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta das ovelhas. Ao amanhecer, os pastores se levantavam e levavam as suas ovelhas para beber água. E quando havia um grupo muito grande de pastores juntos, eles começavam a gritar, a assoviar, ou a chamar pelo nome as suas ovelhas. E era muito interessante essa cena. Provavelmente é a cena que está sendo descrita ali em João capítulo 10. Era um grupo de pastores, as ovelhas todas misturadas, e cada um saía para um lugar diferente e começava a assoviar, a cantar ou a chamar as ovelhas pelos nomes, e elas se dividiam, porque ouviam a voz do seu pastor e o seguiam. É por isso que Jesus certa vez disse lá em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor de ovelhas, ele amava profundamente as suas ovelhas. A proximidade contínua criava uma afeição real com aqueles animais. Eles, por sua vez, eram dóceis e carinhosos. O pastor sofria quando perdia uma ovelha. Ele ficava ansioso e procurava até encontrar. E quando a encontrava, muitas vezes ferida ou cansada, ele pegava e levava nos ombros para casa. E aí nós temos, lá em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa aquelas 99 ali seguras no aprisco e vai à procura daquela que se perdeu. O pastor tinha um cuidado muito especial com as ovelhas feridas e doentes. E lá em Isaías 40, falando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos versos 10 e 11, ele diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O pastor, ele tinha
as suas armas, como nós vemos aqui, vamos ver aqui no Salmo 23, o seu cajado servia para espantar e bater em animais, e muitas vezes para puxar a ovelha, aquela curvatura que parece um ponto de interrogação, né? O cajado do pastor, ele puxava a ovelha para mais perto de si. A vara era um porrete com pontas de metal, que servia para bater nos animais que tentavam assaltar o rebanho. O pastor, ele dava a vida pelas suas ovelhas, porque muitas vezes ele tinha que lutar com animais ferozes, como leões, ursos, hienas e lobos, para defender as suas ovelhas. Davi certa vez disse isso para Saul. Saul queria que ele carregasse uma armadura para lutar contra Golias. Ele, eu não preciso disso, eu já matei um leão, um urso. E ele fazia isso porque era um pastor de ovelhas. E ele cuidava e dava a vida pelo seu rebanho. Por outro lado, nós vemos as ovelhas, que são animais dóceis, e elas eram totalmente dependentes do seu pastor. Elas não tinham um senso de direção, como nós vimos lá em Isaías capítulo 53, verso 6, e nem de perigo. É interessante que todos os animais que vivem em bando, dentro deles sai uma liderança, dentro da matilha, dentro da manada sai uma liderança, mas as ovelhas não têm essa capacidade, não têm essa característica. Precisa de alguém de fora, alguém externo, para que possa guiar o rebanho. As ovelhas, quando elas eram atacadas, elas não sabiam se defender. E quando elas se perdiam, elas não tinham a capacidade, como os cães e outros animais, de regressar ao seu lugar de origem. E aí, queridos, sem o pastor, as ovelhas estavam em constante perigo. É nesse contexto que Davi escreve esse salmo. Ele começa esse salmo no seu primeiro verso, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Os versos seguintes serão um desdobramento desse primeiro verso, mostrando o pastoreio de Deus e o suprimento de Deus na vida do seu povo, conduzindo o seu povo para um grande aprisco. Ao final, em geral, uma jornada de um ano, esses pastores que saíam de um determinado lugar, procurando bons pastos, procurando lugares de pastagem, ao final de um ano, de uma jornada, eles retornavam com as suas ovelhas para o aprisco, onde todos os outros pastores e todas as outras ovelhas se reuniam. E parece que essa poesia aqui de Davi está mostrando isso. Esse caminhar do povo de Deus para um dia se reunir um grande rebanho com um só pastor entre muitas ovelhas. Nesse primeiro verso, nós estamos observando aqui a satisfação do salmista de ter em Deus o seu protetor e o seu guia. Ele exalta a pessoa de Deus como seu pastor, como aquele que guia o seu povo. E a maneira como ele se expressa aqui demonstra o seu ponto de vista com relação a Deus. O pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que dirige e é aquele que ama o seu rebanho. E nesses primeiros versos, nesse verso primeiro aqui, o salmista demonstra o seu contentamento, a sua alegria, o seu deleite, o orgulho de sua parte, por ser Deus, o seu pastor. Essa ideia de cuidado, proteção, ela é reforçada pelas palavras: nada me faltará. O salmista aqui, ele está mostrando a certeza que ele tinha de que tudo aquilo que ele necessitava nesse mundo e no porvir seria provido por Deus, que é o seu pastor. E dessa forma, o salmista demonstrava confiança e certeza de que nas mãos do Senhor, debaixo da sua condução, debaixo da sua instrução,
ele estaria seguro. Por isso ele diz, nada me faltará, porque ele reconhece que o Senhor ia suprir tudo aquilo que ele precisava, todas as suas necessidades, isso viria da mão do Senhor. E é interessante porque essa expressão, nada me faltará, expressa uma condição espiritual dos homens. Ou seja, Davi está dizendo de que tudo o que ele necessita para a vida eterna, sabedoria, entendimento, lhe seria garantido, ao ponto de ele chegar ao reino eterno. O apóstolo Pedro disse a mesma coisa, mas de forma diferente. Ele expressa essa mesma ideia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. E em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Eu gostaria que a igreja acompanhasse, abrisse a palavra de Deus e acompanhasse comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo Pedro aqui ele diz que essas coisas nos têm sido doadas, elas nos são dadas, as coisas que conduzem à vida e à piedade, as coisas que conduzem à santificação do seu povo, elas nos são dadas, elas nos são prometidas, a tal ponto que iremos participar da natureza de Deus, ou seja, da sua santidade. E nesse mundo, já nesse mundo, nós vamos abandonar o nosso velho homem, nós vamos nos livrar do pecado e das paixões que existem nesse mundo e no nosso coração. É isso que Davi está dizendo aqui. Nada me faltará. Ele vai suprir todas as minhas necessidades para que eu entre no reino eterno de Deus. Lá em 1 Pedro, no seu primeiro capítulo, nos versos de 3 a 9, ele diz assim, expressando o mesmo conceito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que nós estamos vendo aqui é Deus dizendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades para que nós possamos entrar no reino de Deus. Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos tratar nesse mundo, de forma que o sangue de Cristo esteja nos purificando, para que possamos adentrar o reino celestial de forma perfeita. E por mais que não alcancemos nesse mundo a perfeição, nós estamos caminhando em direção a essa perfeição. O Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar. O Senhor vai me suprir de tudo aquilo que eu preciso para entrar no seu reino celestial. Os versos seguintes, dos versos 2 ao verso 6, ele vai demonstrar como o Senhor provê essas nossas necessidades. E a ideia expressa aqui nesse verso seria: a graça divina me sustenta em tudo e em toda e qualquer circunstância. E ele começa agora a traçar o perfil do pastor conduzindo o seu rebanho. E ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ideia aqui é um descanso após esforço, um lugar de alimento e sustento. Esses pastos verdejantes representam lugares seguros e com abundância de alimento. E pode ser aqui a ideia de um aprisco
que é um lugar de segurança e conforto. E nós vamos perceber que essa é a condição do crente. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. O Senhor está nos protegendo, está nos guardando, e nós vemos isso claramente, não somente nas nossas vidas, mas de forma também objetiva na palavra de Deus. O livro de Jó nos mostra que o crente está sempre seguro nas mãos do Senhor. Lá em Jó, capítulo 1, verso 10, nós temos ali o diálogo e a descrição daquela narrativa mostrando o diálogo entre o Senhor Jesus, o Senhor Deus e Satanás. Satanás incitando Deus contra Jó. Ele diz assim: acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti, contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E saiu da presença. E saiu da presença do Senhor. A Escritura está mostrando que o crente está debaixo da proteção divina. E mesmo quando acontecem essas coisas que nós vamos ver aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor ainda está guiando, controlando e cuidando do seu povo. Ele ainda está debaixo da proteção do seu Deus. A ideia aqui é de um descanso após um grande esforço, um repouso diante da fartura de alimento. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Isaías capítulo 55, quando Deus está oferecendo a sua graça indistintamente aos homens. Quando ele diz assim, no seu primeiro verso: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Essa expressão que nós estamos vendo aqui, queridos, demonstra a graça abundante de Deus na vida do seu povo. Mas ele diz aqui que, além disso, além de fazer repousar depois de uma caminhada exaustiva em pastos verdejantes, em um lugar seguro e de grande alimento, ele leva o seu rebanho para junto das águas de descanso. E é interessante essa expressão aqui do salmista. Por quê? Porque as ovelhas eram animais frágeis. E até ao beber água, eles poderiam se afogar. Se a corrente fosse muito forte, a correnteza do rio, dos riachos, onde eles fossem dessedentar a sua sede, fosse uma correnteza muito forte, eles poderiam se afogar. Muitas vezes essas ovelhas se abaixavam para beber água e a sua lã chupava aquela água e elas morriam afogadas. E aqui nós estamos vendo o cuidado divino ao alimentar Deus, o seu povo. E a ideia aqui é de uma condução cuidadosa, amorosa, como alguém que leva pela mão. Como alguém que leva pela mão. Alguém que pode se prejudicar quando está se alimentando. A fragilidade daquelas ovelhas era tal que o cuidado do pastor era extremamente excessivo. Essa é a nossa condição. Essas imagens que nós temos aqui demonstram quão ricamente Deus provê todas as nossas necessidades. O capítulo 40 de Isaías, que nós citamos anteriormente, fala da vinda do Messias e diz que ele iria guiar seu povo de forma cuidadosa, como o pastor faz com as suas ovelhas. Lá no verso 11, ele diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. O cuidado
do pastor com as suas ovelhas. A jornada, às vezes, era uma jornada muito longa. E o rebanho precisava saciar a sua sede e mitigar a sua fome. E o pastor precisava levá-las para os lugares de melhores pastos. Quando nós olhamos para um texto como esse, o salmista não está focalizando pura e simplesmente as nossas necessidades físicas, que o Senhor também supre de forma abundante. Ele nos dá muito mais do que necessitamos. Mas, na realidade, ele está mostrando o cuidado espiritual de Deus com o seu povo. Um pastor que alimenta as suas ovelhas. Um pastor que supre a necessidade de suas ovelhas. E qual é o alimento que nós precisamos? Nós vimos isso. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é o que nós necessitamos. Nós necessitamos conhecer a Deus. Nós necessitamos ser alimentados para a vida eterna. É tão interessante que na Escritura, quando o Senhor quer abençoar a sua igreja, Ele envia homens que são comprometidos com a sua palavra. Homens que amam a palavra do Senhor, amam a Deus e querem trazer isso ao seu povo. E nós vemos isso em vários textos da Escritura, como em Jeremias capítulo 23, verso de 1 a 4, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e dela não cuidaste. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, do Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde estiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias, lá no capítulo 3, verso 14 e 15, ele também diz isso. Ele diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes do Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. O ministério da igreja, o ministério do Espírito Santo, é a pregação da palavra. É isso que nós precisamos. O consolo, o conforto, vem somente daqui. E muitas vezes, nós não temos isso. Eu me lembro, e hoje nós estamos numa situação muito melhor do que 20 anos atrás. Eu me lembro que, quando jovem, às vezes nós íamos para a igreja, queríamos ser alimentados, mas não víamos nada que viesse dos púlpitos. Como isso tem mudado hoje. E eu fico feliz por isso. Mas mesmo assim, o Senhor nos alimentou. Através de um livro, através de uma literatura, através de outros irmãos mais experientes. O Senhor nunca abandona o seu povo. Mas é do púlpito que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esse é o lugar de excelência, onde Deus vai falar profundamente ao coração da sua igreja. Davi não está falando de um cuidado físico de Deus.
por mais que esse cuidado também se manifeste nas nossas vidas. Mas a poesia aqui fala do cuidado do pastor das nossas almas. Ele está preparando cada um de nós para receber o seu reino. No verso 3 ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E como nós dissemos, o foco aqui não é em coisas materiais, mas naquilo que é eterno. Ele não está se referindo às nossas necessidades físicas, mas às necessidades da nossa alma, da alma do seu povo. São as consolações do Espírito na vida do crente que nós estamos vendo aqui. Refrigera a minha alma, a conversão, a restauração, o conforto. O salmista quer dizer que nesta caminhada o Senhor vai restaurar as nossas forças, vai recobrar o nosso vigor, vai nos dar consolo e alívio. E esses pastos verdejantes servem de alimento para o rebanho. A água para mitigar a sede representa o alimento que dá vida. E esse alimento, ele vem por meio da palavra. É a palavra de Deus quem consola, quem fortalece e quem nos anima. É somente a palavra que pode refrigerar a nossa alma. E aí, na caminhada desse pastor com as suas ovelhas, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. E aqui, mais uma vez, nós temos uma referência à direção do Espírito Santo na vida do crente. Lá em João, capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele guiaria a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que ouviu e anunciaria as coisas que haveriam de vir. Deus em nenhum aspecto deixa carente o seu povo. Ele sustenta com o seu poder. É o Senhor quem revigora, é o Senhor quem vivifica o seu povo, desviando tudo que é prejudicial à sua alma eterna. Às vezes nós estamos em determinados perigos que nem percebemos, mas o Senhor está ali cuidando de nós e nos conduzindo. E a expressão que ele usa aqui, veredas de justiça, é interessante porque significa trilhas de retidão, se refere ao modo de vida de uma pessoa. Provérbios usa essa mesma expressão para fazer a diferença entre o caminho da justiça e o caminho da perdição. E essas veredas, elas representam a vontade de Deus, seu padrão expresso em sua palavra. É o Senhor quem nos guia por elas. Não é a nossa capacidade, a nossa santidade, a nossa inteligência. Por mais que o Senhor use isso, mas é o Senhor que nos conduz por esse caminho. E qual é o motivo? Qual é o motivo? Eu me lembro da minha caminhada de vida. Quando eu me casei, eu era um jovem de 21 anos e tinha pouco conhecimento, comparativamente do que eu tenho hoje, mas um conhecimento suficiente. E eu olho para trás, eu vejo determinadas atitudes que eu tomei e eu penso assim: como é que eu pude fazer isso? Que firmeza, que precisão. Se eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tinha um conhecimento básico das coisas do reino de Deus. E sabe qual é a explicação que eu tenho? A explicação que eu tenho era o Senhor me guiando por veredas de retidão. E sabe por que Ele faz isso? A palavra de Deus diz: por amor do seu nome. O motivo do Senhor nos guiar em caminhos retos é por causa da aliança que Ele fez conosco. Uma aliança de amor, como uma aliança de um homem para com a sua esposa. É por amor do seu nome. Isso está baseado na sua fidelidade. Não na minha fidelidade, mas na fidelidade de Deus, a aliança que Ele fez conosco. E é tão interessante a perspectiva desse pacto que Deus faz conosco. E lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 22, nós vemos a restauração de Israel se dando pela fidelidade de Deus ao pacto que Deus fez com o seu povo. Olha o que diz, verso 22:
Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. A forma como Deus vai exigir a sua santidade no meio do seu povo é convertendo os corações dele ao Senhor, a Ele. E isso Ele está fazendo por um povo que se desvia constantemente da sua face. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso por causa da sua aliança, por causa do amor que Ele tem para conosco. Ele não nos abandona, apesar da nossa infidelidade. E o profeta Ezequiel ele vai descrever isso de uma forma muito interessante, peculiar. Olha o que diz lá nos versos de 23 a 28, ele diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha como é que ele vai fazer isso. Como ele fez isso: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentre vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Essa é a promessa de Deus. Depois do povo haver pecado, depois do povo ser lançado para fora da terra prometida, passar por um período de aflição, passar por um período de juízo, mas Deus não esquece a aliança que Ele fez com o seu povo. E a maneira de vindicar a sua santidade é trazendo o seu povo para perto de si, é fazendo eles santos como o Senhor é santo. Esse é o bom pastor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No verso 4, nós vemos algo interessante aqui. Quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Embora estejamos seguros debaixo da proteção divina, nós estamos expostos a muitos perigos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a música que nós cantamos aqui, mostrava os perigos que ele e todo crente, mas em particular ele e muitos que viviam como ele vivia ali, pregando o evangelho, estavam expostos. E ele dizia que nada disso, nenhum perigo desse, iria afastá-lo do amor de Deus. Quando ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E provavelmente esse vale da sombra da morte representa tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nós precisamos entender que nós somos passíveis de todo gênero de aflições e dificuldades nesse mundo que sobrevém à humanidade. Mas precisamos entender também que o Senhor, ou seja, a presença de Deus e a sua proteção, vão aplacar o nosso medo. Será consolo nas horas difíceis, porque Ele
é o nosso pastor. Por isso não devemos temer nenhum mal. Vai haver tempos difíceis na vida do crente, nessa nossa caminhada. Mas não precisamos nos desesperar, pois nenhum mal nos alcançará. Você crê nisso? Quando a palavra de Deus diz que nenhum mal vai nos alcançar, você entende o que isso significa? Você entende qual é o significado desse mal? Nós não podemos levar em consideração ou pensar que esse mal seja perseguição, morte, fome, porque o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou que nada dessas coisas que estavam acontecendo na vida dele, que acontecia na vida dos crentes e que pode acontecer hoje, iria afastá-lo de Deus. Esse é o maior mal. Não é a doença, não são os perigos que nós corremos dia a dia, numa cidade violenta, ou outras coisas quaisquer que possam levar a nossa saúde, que possam acabar com a nossa vida física nesse mundo. O maior mal é nos distanciarmos completamente e eternamente de Deus. Nós não podemos entender isso de outra forma, porque neste mundo, por causa do Evangelho, nós iremos sofrer. Nós poderemos até morrer. Mas isso não é um mal para nós. Isso se torna bênção na nossa vida. Abra Apocalipse capítulo 2. Olha o que diz o verso 10 e o verso 13. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe qual é o mal aqui? O mal não é o diabo lançar em prisão alguns crentes. O mal não é o diabo tirar a vida de alguns crentes. O grande mal é ele conseguir, com esses instrumentos, que nós abandonemos ao Senhor. O escritor de Hebreus vai dizer: nós não somos aqueles que retrocedem, porque alguns estavam abandonando a fé por causa das dificuldades, por causa da perseguição. Ele diz: nós somos aqueles que avançamos para a vida eterna. Olha o que diz o verso 13 desse mesmo capítulo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sabe qual é a classificação de Antipas aqui? Verso 11, no mesmo capítulo. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Antipas era um vencedor. Aos olhos do mundo, ele poderia ser um perdedor, porque ele morreu. Mas, na realidade, ele era um vencedor. Porque ele percebeu que a sua vida nesse mundo não tem mais valor do que a sua vida no porvir. O verso 17 desse mesmo capítulo diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Sabe qual é a razão de não temer o vale da sombra da morte? A razão é que o Senhor vai estar conosco. É por isso que nós não devemos temer. O Senhor estará conosco ali naquele momento. E essas palavras, elas devem ter uma significação muito profunda para nós, porque nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de grande provação, nesses momentos de grande ataque de Satanás nas nossas vidas, nesse mundo, nós não percebemos ou sentimos a presença de Deus. Em geral, nós não sentimos isso.
Às vezes até sentimos a presença do Criador conosco, nos dando forças nessa situação, mas às vezes nós não sentimos. Mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos pela fé. E por mais que você não esteja sentindo que Deus está ali com você, Ele está. E está conduzindo você para o seu reino com total segurança. A palavra de Deus diz que a sua vara e o seu cajado nos consola. E esses elementos são elementos do pastor de ovelhas, que representam um cuidado que Deus assume ao governar os verdadeiros crentes. Porque esse bordão servia para bater, e a vara, como nós dissemos anteriormente, trazer para perto. A Bíblia nos dá vários textos de homens de Deus cuidando do seu povo dessa forma. E nós poderíamos nos lembrar de José no Egito. A vida toda ele foi rejeitado e oprimido. E é interessante porque quando nós vivemos assim, por causa do Evangelho, nós estamos nos assemelhando a Cristo. E aquela cena final ali de José com seus irmãos, e eles preocupados, porque agora José era a autoridade ali, maior abaixo de Faraó. Eles estavam preocupados. E ele chega para os seus irmãos: vocês não percebem? Vocês não perceberam o que Deus fez? Tudo isso aconteceu comigo para que a vida de vocês fosse preservada. E aí, querido, utilizando a frase de um colega pastor, ele vai dizer o seguinte: nós vamos perceber que os poços e prisões em nossas vidas são para nos preservar do mal, para que não morramos, e sim, vivamos para o Senhor. Com essas coisas, queridos, nosso pastor quer nos aperfeiçoar, pois as dificuldades nos aproximam de Deus. Davi certa vez disse, lá no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi reconhece que tudo aquilo que ele passou, as suas dificuldades, talharam o homem que ele era ali naquele momento, que ele se tornou. Por quê? Porque ele aprendeu os decretos de Deus, ele percebeu a mão de Deus sobre ele e viu que aquelas coisas serviram para colocá-lo no caminho. Jó reconhece que tudo que passou foi para que ele se aproximasse mais do Senhor. E lá em Jó 42, versos 5 e 6, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E ele chega a essa conclusão depois de ter passado por toda aquela aflição e dificuldade. Quando somos conduzidos por Deus, queridos, a lugares, situações de sombra de morte, como estes, é porque precisamos aprender mais do amor de Deus e conhecer mais a nós mesmos. É o que nós vimos hoje de manhã em Deuteronômios, capítulo 8, verso 2, 5 e 16. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Verso 16, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. É para isso que servem as provações na vida do povo de Deus. Para talhar o coração dos homens aos moldes do coração do nosso Pai. Eu não sei ao certo
se o verso 5, ele tem a ver com aquilo que nós falamos anteriormente hoje de manhã, que o Senhor nem sempre nos deixa todo o tempo numa situação como essa. Ele nos dá alívio. Quando a mão do Senhor pesa, quando a tribulação vem, por um tempo determinado, o Senhor nos dá alívio. E parece que é o que nós temos aqui, quando ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aqui ele mostra a liberalidade divina, Deus suprindo tudo o que é necessário para a manutenção da nossa vida nesse mundo e no porvir. E a ideia aí de suprimento de óleo e transbordar de cálice denota que ele recebeu muito acima daquilo que ele tinha necessidade. Por mais que tenhamos uma vida simples, nós vamos perceber que nós temos muito mais daquilo que merecemos. É o Senhor abundantemente nos abençoando com as coisas desse mundo. É por isso que o nosso coração não pode estar nessas coisas. E é Davi que está dizendo isso. Davi era um rei, um homem rico. Mas nós podemos dizer a mesma coisa da abundância de Deus nas nossas vidas, nesse mundo e, consequentemente, no porvir. E no verso 6, ele termina esse verso. Ele conclui, afirmando que a bondade de Deus e sua misericórdia vão ao seu encalço. É interessante aqui, a ideia, o verso diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. E o verbo hebraico ele é diferente do verbo na língua portuguesa. Tem uns graus aí intensivos. E uma tradução, vamos dizer assim, mais próxima, ou seja, mais literal, vamos dizer assim. Seria assim: bondade e misericórdia certamente me perseguirão. Essa é a ideia aqui. Essa bondade e a misericórdia de Deus era tal que iria conduzir o seu povo para o reino eterno. A ideia aqui é de uma perseguição. Aqueles filmes policiais onde a polícia está seguindo os bandidos ou os mocinhos e aquela coisa, e eles vão para tudo quanto é lugar, e ele não consegue se desvencilhar dos seus perseguidores e tal, e até ao ponto de pegar aqueles homens que são alvos dessa perseguição. A ideia é essa aqui, é que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos perseguir. A bondade e a misericórdia de Deus, ela vai nos acompanhar de tal forma nesse mundo que vai nos levar ao reino eterno. E essa misericórdia demonstrada, essa bondade na condução do pastor com o seu rebanho, vai ser favorável nessa vida, por amor do nome do Senhor, que vai nos levar ao reino eterno. É isso que ele está dizendo aqui: a bondade e a misericórdia do Senhor vai nos perseguir, vai ao nosso encalço. E por causa disso, nós iremos habitar eternamente com o Senhor. Sabe o que significa? Significa que o salmista está dizendo que qualquer benefício da parte de Deus, ou qualquer provação que ele recebesse da parte do Senhor, iria servir para habilitá-lo, para que pudesse habitar para sempre com o Senhor. Não existia uma outra possibilidade, porque a bondade e a misericórdia de Deus estava sobre ele e iria persegui-lo até o final da sua vida. Essa é a nossa condição de povo de Deus. O Senhor está com a sua mão sobre o seu povo de tal forma que Ele não tira a sua mão dele, que Ele o sustenta, independente das circunstâncias, independente dos problemas, das dificuldades, das decepções. O Senhor está nos guiando para os céus. Às vezes você olha para você e pensa assim: como que Deus
vai levar um homem como eu a adentrar o reino eterno? Como? Como o Senhor é misericordioso para comigo? Quando a gente olha para dentro de nós, muitas vezes, e percebe que nós temos prazer em coisas que são pecaminosas. Em que muitas vezes planejamos no nosso coração e na nossa mente, mesmo que não praticamos o mal. E a gente olha para dentro de nós e diz assim, como Deus vai fazer isso? E é interessante que a vida do crente é uma vida de total paradoxo. Certa vez um pastor, Joe Bick, na APECOM, ele pregou há uns anos atrás. Ele disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que a santidade do crente está nas costas. E quando ele falou isso, causou uma estranheza da parte daqueles que estavam ouvindo, né? E ele explicou. Ele disse que quando nós nos aproximamos do Senhor, cada dia mais e mais, quando subimos na caminhada cristã e nos aproximamos cada dia mais do Senhor, nós percebemos como nós somos pecadores. Nós percebemos a nossa condição. Nós olhamos para nós e não temos com que nos orgulhar de quem nós somos ou daquilo que nós fazemos, porque estamos diante do Santo de Deus. Como Isaías, que viu o Senhor Jesus assentado num alto e sublime trono. E quando ele percebe a glória de Deus, a única coisa que ele tem capacidade de dizer é assim, ai de mim. E aí, nessa figura que Joe Bick apresenta, ele disse que todas as outras pessoas que estão ao nosso redor estão vendo a santidade de Deus nas nossas costas. Mas nós não temos condições, entendam, porque quando nos aproximamos do Senhor, nós percebemos quem nós somos. É um paradoxo, mas um paradoxo que explica que quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais o Senhor nos santifica, mais nós percebemos que nós somos pó. Eu gostaria de terminar essa pregação com um texto do apóstolo Paulo, lá de Romanos, capítulo 8, verso 28. Quando ele diz, e aí parafraseando, a gente pode dizer assim, o verso 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor vai nos perseguir, e consequentemente, por causa disso, nós iremos habitar na casa do Senhor eternamente. Como aquele rebanho, com aquele pastor que faz aquela viagem durante aquele ano procurando bons pastos, e retorna ao aprisco, onde o dono, o pastor maior, o dono de toda aquela propriedade, todos aqueles bens, irá receber essas ovelhas, esse grande aprisco. E aí, como diz a palavra do Senhor, seremos um só rebanho e um só pastor. O apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Às vezes você pode não entender os caminhos que você está trilhando. Você não pode não entender as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor está dirigindo a sua vida. Quando estamos andando no caminho do Senhor, nós devemos nos tranquilizar, porque é o Senhor quem vai nos conduzir em segurança para o seu reino eterno. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quando nos deparamos com um texto como esse, Senhor, que mostra, Senhor Deus, a sublimidade da condução de Deus na vida do seu povo.
nós não temos o que dizer. A única coisa que podemos fazer é parar, adorar e agradecer ao Senhor. Nós sabemos, ó Senhor Deus, que cada um aqui tem os seus problemas, tem as suas dificuldades nesse mundo, mas que todos nós possamos olhar essas coisas, ó Senhor Deus, e não nos deter nelas, sabendo que todas essas coisas estão debaixo da mão do Senhor e servem na nossa vida para cada dia mais e mais nos conduzir aos teus pés e perceber que temos um pastor que devemos confiar. Fica com cada um de nós aqui, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, o consolo necessário, o suprimento necessário, principalmente a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Nos prepara para recebermos o Teu reino, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.